Olá, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor repouse sobre o seu lar, sobre o seio da sua família e sobre a sua vida. Nesta noite de domingo, glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E alguém poderia perguntar assim, mas o que é que Deus tem feito? Ora, basta olhar para você. Você está vivo, você está respirando. Isto é um milagre, isto é bênção do Senhor, isto é uma dádiva de Deus. E ao seu redor, hoje, quem teve a oportunidade de contemplar o pôr do sol? Que espetáculo, que lindo, que pintura Deus colocou no firmamento no final da tarde hoje. Tudo isso é motivo para nós glorificarmos a Deus. Se você está aí na sua casa, está com saúde, também deve glorificar o nome do Senhor Jesus. Não restam dúvidas de que temos muito mais razões para agradecer do que para pedir. Temos muito mais motivos para glorificar, para enaltecer o nome do Senhor, do que para murmurarmos. Aliás, não temos motivos para murmurarmos. Na verdade, devemos agradecer ao Senhor porque a própria Bíblia nos ensina: em tudo dai graças. Eu devo louvar a Deus. Lembram de Jó? Ele teve a seriedade, a capacidade, a coragem, a ousadia de dar glória a Deus, mesmo quando tudo ia mal. E por causa disso, Deus restituiu a Jó tudo quanto antes ele possuía em dobro. É desse Deus que nós estamos falando. É a respeito deste Senhor poderoso que nós estamos falando. De um Deus que pode muito além daquilo que você é capaz de pedir, de pensar, de imaginar ou até mesmo de sonhar. Nesta noite de domingo, eu te convido a agradecer a Deus, porque Deus tem sustentado a nossa vida. Deus tem cuidado de nós, Deus tem suprido as nossas necessidades. E se muitas vezes nos faltam ainda algumas coisas, se muitas vezes ainda nos faltam respostas, se muitas vezes ainda existem questões em aberto na nossa vida, devemos confiar no Senhor. Devemos depositar as nossas esperanças naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Devemos olhar para Jesus, jamais desviar os nossos olhos dele. Devemos confiar que ele cuida de nós e que ele tem nas mãos o controle de toda a situação. Nada foge ao controle de Deus. Deus permanece absoluto, reinando, assentado sobre o seu trono de glória, sobre todo o universo, governando. Nada, nem ninguém se sobrepõe à soberania e à autoridade de Deus. Queridos, como é gostoso. Eu tive a oportunidade de fazer algo que eu venho solicitando e sugerindo que você faça. Gastei o dia de hoje me encharcando da palavra de Deus, ouvindo ministrações da Bíblia Sagrada, ouvindo cânticos de louvor, sem prejuízo das atividades habituais do dia a dia, dos afazeres domésticos, de tudo aquilo que nos cerca, de tudo aquilo que nos é natural, mas dedicando um tempo de qualidade para colocar o coração, colocar a alma na presença do Senhor. Todos nós precisamos desta atitude positiva e objetiva de confiarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e, sobretudo, buscando em Deus as respostas que tanto precisamos e que se encontram na sua palavra. Quando eu me dedico à palavra de Deus,
quando eu me dedico à gratidão, ao louvor e à adoração, quando eu me dedico a ouvir ao Senhor, a orar, a buscar a face de Deus, eu encontro paz, eu encontro conforto, eu encontro alento, eu encontro respostas e, principalmente, eu encontro esperança. Como é importante para nós termos esperança naquilo que Deus tem reservado para cada um. Como é importante entendermos que não há nada mais importante do que depositarmos as nossas expectativas em Deus. Muitas vezes nós nos frustramos porque depositamos as nossas expectativas no lugar errado, na pessoa errada. Mas se eu e você tivermos a visão, o discernimento, a compreensão de depositarmos as nossas esperanças, as nossas expectativas no Senhor, certamente frustraremos, ao contrário, encontraremos motivos para glorificar. Encontraremos motivos para bendizer. Encontraremos motivos para adorar a Deus. E é justamente isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Como tem estado os seus dias? Como tem estado o seu coração? Como tem se comportado o seu espírito, seus sentimentos, suas emoções? Como tem se comportado a sua mente? Como tem se comportado sua saúde? Tudo isso faz diferença nesta situação que vivemos, nesse cenário que estamos enfrentando. Sabe, queridos, o servo de Deus, ele anda na contramão. Enquanto todos estão em pânico, o servo de Deus, mesmo que esteja no mesmo barco, com a mesma tempestade, na mesma luta, na mesma questão de desafios, ele tem paz. Hoje, por isso que eu dizia ainda há pouco, como é precioso, como é gostoso, como é prazeroso gastar tempo. Não é nem gastar, é investir tempo na presença de Deus. Nesta última virada de dia, as últimas 24 horas, eu tive a oportunidade de ouvir muito a palavra de Deus. E eu quero apenas testemunhar, dar aqui o meu depoimento pessoal, como isso faz bem. E te incentivar, te convidar a fazer o mesmo. Ah, mas como eu faço isso? Eu não sou muito de ficar lendo. Não tem problema. Já tem mais de 50 lives gravadas que você pode ouvir novamente. Cada uma, em média, 40, 50 minutos. Olha quanto tempo, quanto material você tem para degustar, para saborear, para ser abençoado. Eu costumo fazer assim. Eu termino essa nossa live, vou para a cozinha, jantar, lavar louça, atividades normais, escutando a live de um outro pastor lá dos Estados Unidos. Foi pego de surpresa, é brasileiro, mas está lá, foi pego de surpresa aí com essa pandemia e por lá teve que ficar. E já embarco na live dele, ouvindo a palavra de Deus, me alimentando tanto espiritual quanto fisicamente durante o jantar. Depois eu separo um tempo para orar, para ler a Bíblia, tudo isso antes de dormir. Noite passada, como eu ainda tinha
algumas questões de trabalho para resolver. Fui trabalhar ouvindo a palavra de Deus aqui enquanto lançava alguns pacientes da Unimed para uma pessoa que eu presto serviço, eu sou faturista, então eu lanço esses pacientes no sistema para que depois a Unimed faça os pagamentos. Enquanto eu fazia isso, eu podia degustar a palavra de Deus. Como é prazeroso, como é especial, como é doce ouvir a voz do Senhor. Porque o nosso Deus, diferentemente de muitos deuses que há por aí, nosso Deus está vivo. E Ele fala, e Ele se manifesta, e Ele toca em nós. Eu quero convidar vocês que estão chegando aí, que estão comigo já. Campoim, bom tê-lo conosco mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Tereza, Lucas, Riga, Renan, Natália, Tiago, Fabiane, Dulce. Bom ter vocês aqui com a gente. Quero convidar você a separar um tempo de qualidade na presença do Senhor. Eu estou tão chateado, tão desanimado. Coloque uma música de louvor a Deus, você vai ver como isso vai te fazer bem. Hoje eu estou precisando ouvir, eu estou num aperto no meu peito aqui, um nó. Eu passo por isso também, gente, eu sou feito do mesmo material que vocês, carne e osso. Às vezes até mais carne do que eu gostaria, né? Tem que fazer muita atividade física para não ficar gordinho. Mas amém, sou feito da mesma matéria-prima que você. Não sei se brigo com a balança igual você, mas estamos juntos. Então também tenho meus dias de tô legal não, tô bom não. Sabe onde é que eu vou buscar ficar bom? Na palavra de Deus. Eu quero te estimular a fazer isso também. Lembra do que nós falamos ontem? Eu deixei aqui a sugestão que você lesse mais uma vez o capítulo 9 do livro do Evangelho de Lucas. Tiveram a oportunidade de ler? Releram a experiência daqueles discípulos durante a tempestade? Lembraram do que nós conversamos ou tiveram a oportunidade de assistir novamente a nossa live de ontem? Lembram daquelas frases que nós pontuamos aqui como ensinamentos para nós? Que você só tem autoridade na tormenta na qual você é capaz de dormir? Isso é fé? Isso é confiança em Deus? O bicho está pegando, a casa está caindo, mas em paz me deito, aleluia, e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vem me dizer assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando amanhece o dia, como eu disse, tive serviço durante a noite, então eu pude ver o dia amanhecer. Que graça, que lindo, que bênção. Encher os pulmões de ar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos estão num leito de UTI ou num leito de enfermaria, padecendo dessa Covid-19, que é uma doença eminentemente respiratória, dependendo de máquinas para respirarem, ou pior, na expectativa de uma vaga num leito para poder ser atendido, às vezes nem consegue a vaga a tempo. E nós podemos... Louvado seja o nome do Senhor. E eu ainda me lembro, tem uma certa preparadora física que a gente ama muito, que cuida da nossa saúde, uma fisioterapeutazinha muito abençoada, que nos ensina, aliás são duas, né? É uma dupla abençoada, que nos ensina a respiração. Encher, contrair abdômen, não é isso? Tem alguém aí que já ouviu essa frase em algum lugar? Puxa pelo nariz, contrai o abdômen, solta pela boca. Que benção, eu não consigo parar de lembrar quando eu faço isso nos exercícios que a gente tem recebido aqui para fazer em casa, online.
Eu não consigo deixar de me lembrar das pessoas que estão doentes e não conseguem fazer isso. Que bênção! Deus tem nos guardado. E nós precisamos pedir a Deus por misericórdia por aqueles que padecem. Os números são preocupantes, as estatísticas nos assustam, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme Paulo escreve aos Efésios. Amados, Deus tem sido generoso demais, tem cuidado de nós, tem nos permitido estarmos juntos aqui todas as noites, ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, independentemente de rótulos, de posicionamentos religiosos, não é nada disso. A questão aqui é a palavra de Deus. A questão aqui é amar a Jesus Cristo. A questão aqui é entregar a vida para Jesus. Lembram do que nós pontuamos ontem? Eu não sei quais são as tempestades que você está enfrentando aí na sua vida. Agora temos a Rose, que acabou de entrar, está com a gente também. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Eu não sei quais são as tempestades que têm assolado a sua vida, o seu coração, a sua família. Eu não sei quais são os desafios que têm batido a sua porta. Mas eu posso lhe assegurar que devemos agir como Jesus agiu diante daquela tempestade. Primeiro, ele descansou. Ele estava em paz. Ele não tinha ansiedade alguma. Mesmo que as ondas combatessem aquela embarcação e os ventos soprassem, ele dormia. Por causa da sua fé, ele confiava em Deus, no seu Pai. E quando os discípulos, olha a tempestade que acordou Jesus, não, olha que fé. Foram os discípulos apavorados, sem saber o que fazer. Eles acordaram Jesus, mestre, você não se incomoda que a gente naufrague? Que o mar nos engula? Que as ondas aqui desse lago nos levem a afundar? Jesus se levantou. Primeira coisa, lembram? Repreendeu o vento. Você já tem feito isso na sua vida? Você tem repreendido a ação do inimigo? Lembram disso? Ensinamos isso ontem. Segunda coisa que Jesus fez, ele mandou que as águas se aquietassem. Você tem buscado controlar as águas da sua vida? Controlar suas emoções? Controlar seus sentimentos? Controlar seu coração? Que o nosso coração muitas vezes nos leva por caminhos enganosos. A palavra de Deus já nos deixa essa advertência. E na sequência, Jesus não tirou o foco em momento algum. Quando a tempestade passou, ele continuou determinado, porque ele sabia o que o esperava do outro lado do lago. Você já olhou o que Deus preparou para você do outro lado? Você é capaz de entender que toda batalha nos reserva ao final dela uma recompensa? Deus tem uma recompensa linda, maravilhosa preparada para você. Eu quero fazer uma comparação aqui. As mulheres mães entenderão perfeitamente. As dores do parto, claro, eu sou homem, jamais entenderei o que são as dores do parto. Mas como dizem por aí que existem algumas dores que se assemelham, e uma delas eu tive, que foi um problema na minha vesícula e no meu pâncreas, que quase me tiraram dessa terra mais cedo. Então eu faço ideia do que seja essa dor. Agora, as mães que passam por dores de parto, vamos lá, ajudem-me aí as mulheres que já são mamães. Vocês não suportam tudo isso porque sabem que a recompensa está vindo? E quando a recompensa chega, ela é maior que as dores? Ou a dor continua, ai, mas eu senti tanta dor, e você esquece de prestar atenção no filho que acabou de nascer e já está nos seus braços? Queridos, quando a gente passa por momentos de dor, a gente tem que saber que depois virá a recompensa. As dores de parto são terríveis, isso não se nega, mas a recompensa vale a pena. Ter o filho nos braços depois que as dores, as contrações terminam e o parto acontece, vale a pena. O que eu quero dizer com isso é que a tempestade que você está enfrentando vai valer a pena se você não desistir. Porque se a mãe desistir de ter o filho, não vai valer a pena. Tudo aquilo terá sido em vão. Não quero mais essa criança. Aí não vai valer a pena. Não desista do que Deus tem reservado para a sua vida.
Não desista do que Deus tem preparado para você. Não desista, mesmo que a tempestade, as ondas, o vento, as águas estejam combatendo contra a sua vida. Eu quero te dizer, lembra, a gente tem vindo aqui sempre em cima dessa postura, em cima desta atitude, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E a esperança que você vai ouvir nesta noite vai valer a pena. Não chore, não se desespere, não entre em pânico. Anote aí, Jesus chegou. Se havia alguma coisa pendente, que não tinha solução, a solução chegou. E se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está aqui, está vivo e está presente. Deus, com seus braços abertos, com suas mãos estendidas, está pronto a, no devido tempo, trazer a resposta. Você e eu não podemos desistir agora, porque vai valer a pena. Essas tempestades, estas lutas, essas aflições que você está enfrentando vão passar. E vai valer a pena. Não importa. Você poderia dizer assim, você está falando isso porque você não sabe da minha vida. Aí, você sabe da minha. Cada um sabe aonde lhe aperta o calo, não é assim? E a tal história é fácil, então tente calçar os meus sapatos. Cada um sabe onde lhe aperta o calo. E nós precisamos prosseguir com fé. Queridos, eu separei um texto para a nossa reflexão hoje. Vocês estão comigo aí? Bem-vindo, Ed Carlos. Deus abençoe a sua vida. Bom tê-lo conosco também. Que todos possam ser grandemente abençoados em nome de Jesus nesta noite tão especial. Neste domingo abençoado. É tão bom. Eu tenho aqui colocado algumas pessoas em oração. Tem chegado para mim alguns pedidos de pessoas com problemas, com enfermidades, com dificuldades, enfrentando desafios. Eu coopero e congrego numa casa de recuperação aqui em Praia Grande, chamada Missão Ebenezer, e soube que uma ex-recuperanda, que já concluiu seu tempo, já se recuperou, já foi liberta dos vícios, está com o filho com a tal Covid-19 e também está apresentando alguns sintomas. A gente já tem colocado isso em oração e nós precisamos crer que Deus é fiel e que Deus vai cuidar de nós e que Deus vai suprir todas as coisas. Mas o mais tranquilizador nisso tudo, o que mais conforta o nosso coração, é saber que independente de nós sobrevivermos ou não, a vitória é certa, no nome de Jesus. Porque como dizia o apóstolo Paulo, olha só, quero até ler com vocês. Quando Paulo escreve aos Gálatas, 2 versículos aqui que são preciosos, e fica também como uma sugestão de leitura para você. Na carta de Paulo aos Gálatas, versículos 19 e 20 do capítulo 2. Gálatas 2, 19 e 20. Palavras do apóstolo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Paulo deixa claro que, a despeito de todas as circunstâncias, para o natural, ele já havia morrido. A vida dele agora caminhava na dinâmica do sobrenatural de Deus. Veja como ele coloca: já não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Entendem porque a fé é um elemento tão importante? Não podemos abrir mão da fé. A fé é que mantinha Paulo firme. E Paulo passou por poucas e boas, vamos combinar. Naufrágios, apedrejamentos, açoites. Tudo por pregar o evangelho. Ataques de toda a natureza, mas se manteve firme. Porque ele sabia qual era a recompensa. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra. E também há uma palavra sobre a sua vida. Há uma promessa. Você tem que se apegar e olhar a recompensa. Porque vai valer a pena. Não chore. Essa é a temática da nossa ministração de hoje. Não chore. Não se desespere. Não entre em pânico. Acalma o seu coração. Aquieta a sua alma. Leia comigo, se você puder, agora ou depois, alguns versículos do Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7. É um trecho muito conhecido da palavra de Deus, mas eu quero dizer aqui que se você acha que chegou no fundo do poço, nós vamos ler a história de uma mulher que chegou ao fundo do poço mais do que você, com certeza. E Deus foi e a socorreu. Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 11, diz assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Alguém poderia dizer assim: mais um. Não é mais um. Queridos, vamos lembrar como era o cenário da sociedade daquela época. Não havia igualdade entre homens e mulheres. Se isso é justo ou não é uma outra discussão, mas não havia. A mulher sozinha não tinha direitos. Ela só tinha algum direito se houvesse um homem sobre o qual ela pudesse estar, sob o qual ela pudesse estar respaldada. Então tinha que haver um homem sobre ela para que ela pudesse ter algum direito. Ora, as mulheres que ficavam viúvas tinham duas saídas. Ou serem abraçadas, acolhidas por um filho, ou então a desgraça plena e completa. Esta mulher, viúva, já havia perdido seu marido, mas ela tinha um filho, homem. Tudo bem? Esse filho era responsável por ela. E naquela época, olha só, se ficasse alguma dívida do morto, a mulher tinha que vender tudo e fazer frente às dívidas deixadas pelo finado marido. O texto aqui não diz que era este o caso. Estou só dizendo para você que se ficasse alguma coisa, ficavam as dívidas. A mulher tinha que fazer literalmente o impossível para fazer frente ao que ficasse pendente em nome do seu marido. Se essa mulher não tivesse um homem responsável por ela, ela não tinha mais ninguém. Pois bem, essa mulher já havia perdido, essa viúva já havia perdido o seu marido, mas ela tinha um filho. E quando Jesus estava chegando à cidade, estava saindo agora o enterro do filho único.
Então essa mulher já não tinha mais nada. Ela perdeu seu único filho e já havia perdido seu marido. Não havia mais um homem sobre ela. Um homem debaixo, que ela estivesse debaixo da autoridade dele. Então a ela não restava mais nada. Mais nada. Foi nesse cenário, detalhe, ela estava já à porta da cidade, no cortejo fúnebre do filho, possivelmente seria enterrado ao lado do corpo do pai. Costume. E estavam saindo da cidade para fazer o sepultamento. E diz o texto que uma multidão a acompanhava. Quero aqui pontuar duas coisas. Primeiro, a maioria das pessoas que te acompanham no momento do seu desespero não está ali para te ajudar. Garanto a você que viu uma multidão acompanhando a mulher, mas ninguém para fazer nada por ela. Segundo, ela já não tinha mais esperança. Porque seu filho, seu único filho, havia morrido e ela era viúva. Nesse cenário de desesperança, não adiantava ter um monte de gente perto. Muitas vezes não adianta ter um monte de gente perto de você e de mim. Sabe por quê? A gente só precisa de um. E esse um chama-se Jesus Cristo. E foi Jesus Cristo que chegou aqui. E olha só que interessante. Jesus, versículo 13, vendo-a, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Alguém poderia pensar assim, mas nem chorar eu posso? Perdi meu marido, perdi meu filho, nem chorar eu posso? Jesus já estava agindo. Muitas vezes quando vem uma palavra dessa, você fala, mas nem reclamar eu posso, nem gritar eu posso, nem chorar eu posso. Mas quando vem uma palavra, é porque Deus já está agindo. Jesus já estava em ação. Ele se compadeceu. Compadecer não é ter dó. Compadecer é sentir a dor do outro. Se você olha, por exemplo, uma criança pedindo dinheiro num semáforo, você tem dó dela, você não está se compadecendo. Compadecer-se é sentir a dor alheia. Jesus sentiu a dor desta viúva. Jesus sente a sua dor. Jesus sente a minha dor. Ele é meu pai. Filho de Deus, meu irmão mais velho, e o pai ao seu lado, Deus Pai, Deus Filho, sentem a nossa dor como um pai sente a dor do seu filho. Jesus sentiu a dor daquela mulher e disse, não chores. Mas nós não podemos ter essa atitude muitas vezes de rebeldia, mas nem chorar eu posso, mas que coisa. Jesus já estava em ação. E olha só o que acontece. Jesus gasta pouco tempo com a mulher, ele só se vira para ela e fala, não chores, e vai diretamente em direção ao caixão. Além de tudo, havia as outras pessoas, tem sempre a turma do deixa disso, não é verdade? As outras pessoas começaram a reclamar, mas por que quem parou o enterro? Por que está atrapalhando? Jesus parou o enterro, sim, porque não ia enterrar mais ninguém naquele dia. Muitas vezes Jesus faz as coisas pararem na nossa vida para mudar, aleluia, para mudar a nossa sorte. Eu não sei se você está numa situação onde as coisas pararam na sua vida. Eu não sei se a pandemia fez as coisas pararem na sua vida. Mas muitas vezes as coisas param porque Deus está preparando um novo começo. Quem recebe um novo começo da parte do Senhor na sua vida? Ah, mas minha vida deu uma esfriada. Não vai, nem volta. Não ata, nem desata. Quantas vezes as coisas têm que parar para depois recomeçar? Porque é assim que Deus começa a escrever uma nova história. Você espera que Deus escreva uma nova história na sua vida? Então creia, porque Ele está pronto. Você está? Jesus parou o enterro. Parem! E ele foi direto para o caixão. E o que ele fez?
Ele tocou o esquife, o caixão, e ordenou ao morto: levanta-te. Eu te mando, levanta-te. É isso que nós precisamos entender. Há uma diferença entre esbarrar e tocar. E aqui eu quero me reportar àquele texto que nós recentemente falamos, da mulher que tinha uma hemorragia e que tocou na orla, na barra do vestido de Jesus e foi curada. Os discípulos não estavam entendendo nada, porque Jesus imediatamente falou assim: quem me tocou? Os discípulos olharam um para o outro para um, viraram para Jesus: mas Senhor, nós estamos no meio de uma multidão, empurra, empurra, lascado. Todo mundo empurrando todo mundo tocando em todo mundo trombando em todo mundo se esbarrando. E o Senhor vai perguntar quem tocou? Jesus disse: não. Não foi um encontrão, não foi um esbarrão, não foi um empurrão, não foi uma trombada. Alguém me tocou. Ah, mas porque de mim saiu virtude. Queridos, quando há um toque, sai virtude. Tem gente que passa a vida inteira dando tropicão, esbarrando em Jesus. Está na hora de tocar. Jesus tocou no caixão. Aquela mulher com hemorragia tocou na barra da saia de Jesus. Nessa noite eu quero te convidar a tocar no Mestre. Porque é daí que vem a virtude. Tocar se refere a uma atitude de fé. Aqui o morto não podia ter fé, então Jesus tocou. No caso da mulher que tinha hemorragia, ela teve fé, ela tocou. Mas Jesus respeita quando você está no seu limite. Essa mãe que perdeu o marido e depois perdeu o filho já não tinha mais forças para nada. Então Jesus foi até ela. É desse Deus que eu estou falando. Que não te deixa desamparado quando você já não tem mais forças e já não tem mais recursos. As esperanças dessa viúva eram seu filho único. Quando ela perdeu seu filho único, ela perdeu as esperanças. Eu não sei em que ou em quem você tem depositado as suas esperanças, mas eu posso te dizer, deposite as suas esperanças em Jesus e Ele vai escrever uma nova história, um novo começo na sua vida. Quantos estão dispostos na noite de hoje a tocar em Jesus? Não trupicar, não esbarrar, não empurrar. Não, tocar. Atitude de fé, toque. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero te convidar nessa noite a tocar em Jesus. Como Jesus tocou nesse caixão e a gente fala assim, sabe? Para tudo se dá um jeito, só não tem jeito para a morte. Então você não conhece o meu Deus. Que o morto estava já dentro do caixão para ser enterrado. Tem jeito, sim. Eu não sei o tamanho do problema que você tem pela frente, mas tem jeito, sim. Eu não sei, às vezes tem pessoas que falam assim, não é um problema em si, é o pecado. Eu já não tenho mais condições, eu tenho vergonha. Não consigo mais. Já pisei na bola demais. Quem aqui tem filhos pequenos ou já teve? Existe um processo de aprendizado. Eu escutei isso de uma pastora muito inspirada por Deus. Quando você tem um filho pequeno, ele ainda não sabe usar o banheiro para fazer as suas necessidades, o vaso sanitário, ele usa fraldas. E no processo de aprendizagem existem acidentes, a fralda fica suja, não fica? Muitas vezes a gente está no processo de aprendizagem com Deus. E peca, e erra, e suja a fralda. Quando seu filho suja a fralda e cheira mal, aquilo incomoda, você faz o quê?
Você joga a criança fora ou você joga a fralda fora? Jesus não vai nos jogar fora. Se a gente falha, ele pega e joga fora a nossa fralda suja, porque ele sabe que é do processo do nosso amadurecimento. Ainda não aprendeu. Ainda não conseguiu dominar. Ele joga a fralda suja, te troca. Lembra do filho pródigo? O pai não jogou o filho fora. O filho voltou: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Que coisa é essa? Você é meu filho? Vem cá, roupas para o meu filho, anel para o dedo do meu filho, sandálias para os pés do meu filho, banquete para recepcionar o meu filho, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Você não perde a condição de filho por causa de ter falhado no processo. Aí eu sujei a fralda. Aí vai o Espírito Santo e troca a sua fralda. E você fica limpo de novo. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Entenda que o Senhor te ama. E Ele está te chamando para ter com Ele uma experiência nova. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Permita que Ele escreva uma nova história na sua vida. Convido você nesta noite a tocar em Jesus. Ele te ama tanto. Ele foi capaz de dar a vida dele por você e por mim. E o que acontece então quando Jesus toca naquele caixão e ordena ao morto que se levante? Diz o texto que, versículo 15, que ele se sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui, mulher, não chores. Aqui o teu filho. Não era esse o seu problema? Tuas esperanças não haviam morrido com ele? Eu estou aqui para te devolver as suas esperanças. Amados, Deus está aqui para te devolver as suas esperanças. Não importa o que você fez. Não importa onde você caiu, onde você errou. Ele está aqui para te devolver as esperanças. Não chores. Não chores. Toque. Toque em Jesus. Quando você tocar nele. Ah, mas eu não consigo. O morto não poderia tocar em Jesus, então Jesus tocou no caixão. Deus conhece os nossos limites. E Ele não nos dá algo maior do que as nossas forças. Então aquela mulher, imagine aquela mãe. Jesus falou: está aqui seu filho. Entendeu porque eu disse que você não precisava mais chorar? E todos ali ficaram maravilhados. Como sempre, o tempo já passou e eu nem percebi. Estamos chegando ao final. Mas eu não quero encerrar antes de te dizer algo da parte do Senhor. Se este é realmente o desejo do seu coração. Eu vou te convidar a ter um ato, a gente chama de ato profético, um ato de fé. Se você entende que precisa que o Senhor escreva uma nova história na sua vida, eu te convido a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Permita que Ele escreva uma nova história na sua vida e através da sua vida. Eu te convido
nesta noite, a tocar em Jesus, para que saia a virtude dele e você seja restaurado. E as esperanças sejam renovadas. Num ato de fé, se você toma isso para você, escreva aí. No Instagram, no Facebook. Você que está ao vivo aqui comigo, escreve aí. Eu quero tocar em ti, Senhor. Eu quero tocar em ti, Senhor. Eu quero tocar em ti, Senhor. Porque sei que só através do teu toque haverá a restauração da esperança. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai. Eu quero unir a minha fé, a fé dos meus irmãos e irmãs aqui comigo ao vivo e aqueles que estarão em outros horários assistindo às mensagens gravadas. Senhor, visita cada coração, visita cada alma necessitada. E que a fé possa agir no objetivo de tocar no Senhor, para que o Senhor possa restaurar as esperanças. Como o Senhor restaurou as esperanças daquela viúva que estava sepultando, a caminho do sepultamento do seu filho na cidade de Naim. Pai, quantos aqui talvez estejam já prestes a enterrar tudo, encerrando já as esperanças, sem mais forças para nada. Mas para estes o Senhor diz, eu sou a esperança. Pai, toca em cada coração, com o toque que só o Senhor tem. E permita, em nome de Jesus, permita que a esperança seja restaurada. E que o Senhor possa escrever um novo começo na vida de todos os que confiarem no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso e eu te amo, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que este Deus maravilhoso possa verdadeiramente... É isso aí, Fabiane. Quero tocar em ti, Senhor. Amém. Quem crê nisso, escreve aí. Quero tocar em ti, Senhor. Quero tocar em ti, Senhor. Quero tocar em ti, Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não chores. Cristo chegou. Não chores. Cristo chegou. Não chores. Cristo está aqui. Estou naquele momento das lives e que dá vontade de não parar. Mas precisamos encerrar. Que Deus nos abençoe. Eu estou à disposição se alguém quiser orar, particularmente, é só me chamar. Meu telefone está também à disposição. E peço a sua ajuda, que compartilhe essa palavra. Quem está comigo no Instagram é só tocar aqui. Parece uma asa deltazinha, um aviãozinho. E você encaminha essa live para quem você quiser dos seus contatos. No Facebook é só clicar no compartilhar. Porque terminando aqui essa live já fica salva. Me ajudem nisso, pessoal. Essa palavra, se ela te abençoou, ela pode abençoar outras pessoas. E no YouTube eu conto com vocês para entrarem lá, se inscreverem no canal, ativarem as notificações para receberem sempre um e-mail avisando quando a gente publicar alguma coisa. Deus te abençoe. Complete a obra. Restaure as suas esperanças, porque Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Um beijo muito, muito carinhoso. Amanhã estaremos juntos de novo, se Deus assim nos permitir, às 22 horas. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.